Desaprendendo com o exemplo, porque errar é humano. Já repetir o erro. A pior decisão que eu já tomei. De decisão, para mim, é uma palavra super, super interessante de falar. Desculpa se eu estou completamente fugindo do assunto, mas tem várias teorias da decisão, como tomar boas decisões, etc. E você olha para o passado, decisões ruins que você tomou, que hoje em dia você fala, era uma das poucas decisões possíveis que eu podia tomar, porque eu não tinha o contexto geral das coisas, eu era uma pessoa diferente, etc. Mas eu sempre gostei muito, e hoje em dia eu gosto ainda mais de, né, estudar. Para mim, um dos grandes prazeres do tempo livre, ou até não do tempo livre. Eu acho que uma das coisas que me atrai muito também em montar startups em diferentes mercados é que tem todo um estudo envolvido, você tem que aprender coisas novas, tem que estudar a fundo coisas novas. Então, o que me impulsiona muito é isso. Então, uma das decisões que eu acho que foram das piores que eu tomei foi ter deixado de concluir a universidade. Eu tenho lacunas de conhecimento técnico ali da engenharia que seriam muito importantes hoje em dia, seriam muito legais. E eu acho que foi uma decisão tomada completamente na imaturidade da adolescência, que eu não deveria ter, pensando hoje em dia, não deveria ter feito isso, como, né, pensando em macro decisões, digamos assim. É uma peça, né, não se pautem pelo mito do Vale do Silício, do dropout da universidade que faz fama. Isso é teatro do LinkedIn, não caiam nessa. Nossa, muito obrigada por esse exposed. Comunicação com equipe. Uma dificuldade que você teve que desenvolver. Eu, hoje em dia, demorei muito tempo para adotar, adotei faz basicamente 3 meses, eu acho, de mandar para todo mundo que a gente contrata né, no onboarding dessa pessoa, uns 4 parágrafos falando como eu sou, como que eu gosto de comunicar. Eu sempre fui uma pessoa que odiou reunião, odeio reunião com todas as forças. Principalmente que eu acho que isso é uma característica de, né, eu sempre gostei muito do trabalho solitário e de profundidade. Então, eu sempre precisei muito de largos períodos de concentração para entrar naquele fluxo de consciência e de atmosfera de aprendizado para poder fazer um trabalho bem feito. E a hora que você vira o country manager ou gestor de não sei o que, o seu trabalho é basicamente não fazer nada, mas montar a equipe que vai operacionalizar e vai botar aquela mão na massa. Então, eu sempre, no começo, tive muita dificuldade, porque eu precisava muito fazer reuniões para o pessoal. Então, uma coisa que eu tive que aprender com muita dificuldade é conseguir organizar meu tempo, domar o tempo para conseguir separar com muita clareza o que é o tempo que eu tenho que dedicar a essa função de gestão, onde eu tenho que ter um contato próximo com o time, fazer reuniões e trabalhar de forma super abrupta, meia hora aqui, meia hora ali, que é muito ruim para minha concentração. Então, nunca, sempre tive essa dificuldade em gestionar equipes maiores e entender qual que é o limite entre você executar alguma coisa e você passar a informação de como você quer que execute para outros. Eu sempre fui péssimo nisso. Minha reação é sempre falar, pode deixar que eu faço. E assim, a equipe não cresce, você não vai a lugar nenhum. Tiago, um Oscar que eu jamais teria dado. Então, me veio tipo, exemplos de maus empreendedores, por exemplo, que alcançam a fama, alcançam o sucesso. Por exemplo, para mim, um dos exemplos clássicos é o Zuckerberg, da Meta, do Facebook. Né, para mim, redes sociais são uma das invenções mais destrutivas que já inventaram nos últimos anos. Foi para um lado de propaganda de guerra, né, o Cambridge Analytica. Se ninguém nunca viu o filme sobre o Cambridge Analytica e como né, o Facebook, não sei se proativamente ou passivamente, foi usado com muita força nessas manipulações políticas de eleições em várias partes dos países subdesenvolvidos e os desenvolvidos, né? Histórias da Rússia promovendo massivamente anúncios para fazer a sociedade civil americana, a sublevação de etnia, os negros contra brancos, isso como uma coisa que foi simulada e foi aumentada pelas redes sociais. Se você entra numa rede social, sei lá, o 9gag, que não sei se a juventude entra hoje em dia, a quantidade de crimes raciais acontecendo ali diariamente é altíssima.
Para mim, o Zuckerberg é muito, né? O Elon Musk também, às vezes, né? Então, muito cuidado quando você pega para ler a biografia desse pessoal, tentar mimetizar o que eles fizeram, essa fama que eles conquistam por ter tirado uma empresa do zero até valer um IPO e não sei o que, hoje em dia valia um trilhão de dólares, nem sempre colhe os frutos mais éticos possíveis no meio do caminho. Então, para mim, eu preferia que o Zuckerberg não tivesse criado o Facebook. O Desaprendendo com Exemplo é um quadro do Vale do Suplício, podcast que traz história de empreendedores que falam pouco, mas fazem muito. Ouça o episódio completo no Spotify.